minhas amigas, meus amigos, brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Eu nem esquentei a cadeira de presidente e já sou vítima de um golpe. O poder é isso. Quando isso por votos, quando um está sendo diplomado pelos tribunais eleitorais, o outro está já programando alguma coisa para atrapalhar a vida dele. Isso sempre foi desde o começo do mundo e vai continuar ainda por várias gerações de terráqueos pela frente. Então eu não posso olhar as pessoas, que também são todos brasileiros, que armaram esse golpe, porque eu tenho apenas duas situações na frente deles: matá-los ou tolerá-los. Eu não tenho vocação para matar. Então, como magistrado supremo da nação, eu tenho o dever para com o meu povo de tolerá-los. O jeito de tolerá-los, entretanto, é aquele que a lei estabelece. E nesse caso, as leis militares são rigorosas. E nós temos, graças à qualidade moral do povo brasileiro, uma justiça militar íntegra, confiável, competente. Não é o mesmo caso do Supremo Tribunal Federal, que hoje tem apenas um magistrado lá dentro. O resto tudo são políticos. Aliás, tem três: o ministro Luiz Fux, a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber. Os demais todos são políticos, colocados por políticos lá dentro, e não corresponderam ao artigo 101 da Constituição, que estabelece sabedoria jurídica máxima, na linguagem técnica constitucional: saber jurídico e conduta ilibada. Suas excelências deixaram a desejar ao artigo 101 da Constituição, que é a vontade suprema e sublime do povo brasileiro, porque isso é dogma de civilização. Então, o golpe que armaram contra o povo brasileiro no poder desta vez, é aquilo que lá no interior do Paraná antigamente chamavam de Três Cantos. Três Cantos era na época dos pistoleiros. Então, quando o grileiro de terra lá precisava, cobiçava uma área e aquela área lá tinha poceiros, então eles faziam o Três Cantos. O Três Cantos era armar uma emboscada de três pistoleiros lá, porque numa delas a pessoa que era preciso tirar lá da área caía. Então armaram isso contra mim também. Da área do Lula, vieram com o sistema tradicional, com o Haddad. E da área do Temer, que é a mesma coisa, só que eles fizeram o que também lá no Rio Grande do Sul se chamava boca de leão. Quer dizer, de uma forma ou de outra, o incauto cai.
Então, a bocadilhão aí que eles fizeram é nas eleições que finaliza agora, domingo. De qualquer forma, eu seria considerado interventor, mas teria de sofrer uma junta governativa. Isso do lado do golpe armado por general Antônio Mourão. E do lado do Lula, eles têm os exércitos deles aí, que eles consideram equipados para não aceitar o resultado das urnas. E aí fazerem aquilo que eles vêm dizendo há muito tempo, incendiarem o Brasil. Por causa dessa advertência antecipada, José Dirceu voltou para a cadeia. Ele se antecipou a ela e se estrumbicou tudo. E por causa disso também é que Lula está com sua vigilância redobrada. E do lado do Mourão, é o Bolsonaro usado como o bode de holocausto na magia negra. Então, ao invés deles estarem sacrificando um bode e beber o sangue deles lá, eles desta vez precisaram sacrificar o Bolsonaro. Quer dizer, na primeira tentativa era matarem o Bolsonaro para dar uma comoção nacional. E daria isso se tivessem acertado o golpe. E nessa comoção nacional, o Mourão daí assumiria a chapa de presidente e teria a votação maior no primeiro turno. Então, como eles não iriam arriscar o segundo turno, o golpe já se realizaria ali. É o que eles chamam de insurgência. Essa insurgência é um movimento que eles criaram dentro da intervenção. Então, a intervenção constituinte no processo histórico, que começou pela reação de cidadania do povo perante o Supremo Tribunal Federal em 2008, depois instauramos o persecutório institucional de Estado, que deflagrou as várias operações da Polícia Federal, começando com a polícia, aliás, com a Lava Jato, a Operação Lava Jato. A partir da Operação Lava Jato, então, foram deflagradas várias outras. Não houve o que tinha havido antes com a Polícia Federal, deles transferirem os delegados, eles prejudicarem a vida de agentes e tal, que tinha chegado a um ponto, e isso o povo precisa saber. Nós estávamos com um índice bastante alarmante de suicídios na Polícia Federal. Os nossos policiais federais são íntegros, muito competentes, patrióticos e trabalham com muito senso de responsabilidade. É tanto que nossa Polícia Federal hoje é admirada como talvez a melhor do mundo. Mas eles não podiam fazer o que fizeram depois. Não podiam nem pensar em um dia chegar e intimar um deputado federal. Como depois, eles prenderam a própria polícia do Senado. E prenderam senadores e intimaram todos os que foram necessários serem intimados lá dentro. Por quê? Porque não podiam mais fazer com os delegados de polícia, com os agentes da polícia, o que vinham fazendo antes. Eu não lembro o nome agora de um delegado de polícia que começou a tentar levantar as entranhas do poder.
na época do Lula, e acabaram com ele. Temos, inclusive, delegado de polícia hoje na Suíça, por perseguição, que eles vão voltar todos, e vão estar todos em ação, porque, fora eles, eu ainda vou precisar de mais 500 mil policiais federais. Então, a partir da Lava Jato, eles tentaram, mas imediatamente recolheram os fracos, porque desta vez tinha profissionais atrás da coisa. E é claro que onde existem profissionais nessa área, existem balas e armas de mira muito certeira. Isso eu comecei com o Dr. Gilmar Mendes. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, foi ele que recebeu a reação de cidadania, que baseou o procedimento interventorial que nós acabamos no dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo, em reunião constituinte, tomou posse da instituição da Presidência da República, que estava vaga desde o dia 1º de janeiro de 2017, e me instituiu presidente constituinte do Brasil. E aí, então, eu quis estreitar relações com o general Antônio Mourão. Apesar de ter sido traído por ele já no comando em Porto Alegre, quando ele mostrou seu grau de inconfiabilidade e aceitou virar de comandante da maior unidade terrestre das nossas Forças Armadas, virar capacho de bandidos. Mas eu tinha de procurar manter a integridade e a unidade do Exército. E então pedi para o general Vilas Boas que o liberasse para fazer parte como chefe do comando da intervenção. E o general Vilas Boas atendeu. E aí, Antônio Mourão sumiu para reaparecer depois como vice-presidente do Bolsonaro. Depois que o Bolsonaro tinha peneirado vários vice-presidentes, inclusive Janaína Pascoal, que mostrou para ele o prestígio, a respeitabilidade que ela tem dentro de São Paulo, quando emplacou mais de 2 milhões de votos. Exatamente os votos que Bolsonaro precisava para emplacar no primeiro turno. Mas não era Bolsonaro que interessava o golpe. Interessava o golpe era uma junta militar, porque eles estavam já com uma Constituição, se não pronta, já alinhavada, que Antônio Mourão falou várias vezes. A Constituição não precisa ser escrita por juristas e nem promulgada por Assembleia Constituinte. Uma comissão pode fazer isso. E eles estavam fazendo isso, aprontando. Com essa, não sei dizer o que, essa massa que se agrega a eles aí, de intervencionistas de todo tipo. Mas ninguém junto comigo. Porque dos antigos a lição. Só os semelhantes se atraem entre si. Só os iguais se completam. E é claro que comigo e a equipe que forma comigo o miolo da intervenção expele essa gente que agora estão começando a ser manchetes aí no Jornal Nacional, nos jornais do país,
Eles buscavam fama como o general Mourão. Daqui uns dias ele vai estar em manchetes no mundo inteiro. Mas começou, o pessoal dele hoje já é manchete, aí ontem foi no Jornal Nacional, e vão começar daqui para frente, vão aparecer frequentemente, porque o poder é um jogo de xadrez, e quem comanda este jogo tem que saber fazer o jogo. Então, hoje, desmantelando o golpe, eu acabei de entregar ao Procurador-Geral Eleitoral, aliás, Procurador-Geral Militar, o Dr. Jaime de Cássio Miranda. Está aqui. Para entregar agora. Eu estou pedindo para ele a responsabilização dos comandantes do Exército, General Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, do comandante da Marinha, Almirante de Esquadra, Eduardo Bacelar Leal Ferreira, e Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato. Por quê? Porque há 10 dias atrás, eu coloquei para eles a decisão deles. Uma exposição que eu deixei claro, eu como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, tendo de invocar o socorro humanitário que a soberania solidária na Constituição da República me outorga fazer, porque a situação do país está insustentável. Caracterizou-se perante os furos internacionais um holocausto da humanidade dentro do genocídio que a nação brasileira sofre. Já em mais de 11 milhões de pessoas eliminadas, agora na base de 94 pessoas eliminadas por dia só nos corredores de extermínio do SUS. 174 pessoas eliminadas por dia no arraial da bandidagem comum de campo. 522 mil pessoas eliminadas por ano nos corredores hospitalares de extermínio por falta da assistência médica, medicamentosa e demais socorros de saúde. E por aí afora, a falência do país, que não para de crescer. Temos agora a saída da Wehrmacht, deixando 55 mil trabalhadores sem emprego. Já são 43 milhões, aliás, na população economicamente ativa de 105 milhões de pessoas. Qualquer pessoa de um mínimo de bom senso sabe que nós estamos na mais caótica situação econômica. Nós estamos numa hecatombe de civilização. E é por isso que tropas militares se posicionam em todo o território brasileiro. E, para o meu constrangimento, eu tenho de vir a público e dizer: eu já não solucionei isso aí, porque os comandantes
estes que eu já nominei à Justiça Militar aqui para as providências penais que os enquadram, não fossem estes elementos, já pelo menos nos últimos 10 dias, nós tínhamos poupado o extermínio de 940 pessoas. Porque no momento em que eu estivesse no comando efetivo do governo do Brasil, esse extermínio humano já teria cessado. Fora o resto tudo. São estes senhores generais, por conseguintes, os responsáveis por esse holocausto da humanidade, junto com a bandidagem comunista, subversiva, terrorista, apátrida, genocida, ladrões do país que os comando. Eu sou o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas no Estado Democrático de Direito. Há 10 dias atrás eu dei para eles o prazo de 12 horas para eles me responderem com quem ficava. Se comigo, no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição e ora exercido pelo povo no poder, ou se continuavam com o Estado terrorista, comunista, de bandido, que instalaram paralelamente ao Estado Democrático de Direito, numa estratégia malandra de realizar a comunização do Brasil, com o povo pensando que exercia democracia, que se aperfeiçoaria com eleições, quando isso era um embuste. As eleições eram apenas para legitimar a bandidagem no poder perante o mundo. Enquanto eles, por baixo do pano, incentivavam o terrorismo, porque o projeto deles é submeter a humanidade ao terrorismo nas garras deles. E é claro que eu sou o estorvo deles, hoje não no Brasil, mas no mundo inteiro, porque o terrorismo que estava no Afeganistão, no Iraque, no Irã, na Síria, ele se transmutou para o Brasil, onde está sob o comando de Michel Temer. Aqui eles fazem a lavagem do dinheiro através de financiamentos para os 23 países que fazem parte do grupo dentro do Foro de São Paulo, sob aval do Tesouro Nacional. Aí, os governos financiados pelo BNDES, ou seja, pelo governo brasileiro, não pagam os financiamentos empréstimos. E aí, os terroristas executam e o Temer mete a mão nas últimas reservas, agora não tem mais, para pagar os terroristas. Essa é a lavagem de dinheiro deles. Nessa lavagem de dinheiro foi o FGTS, foi o FAT, foi o Fundo Soberano, foi todas as gorduras do sistema financeiro nacional. Agora não tem mais nada. Agora é dinheiro frio mesmo. Dinheiro frio que estamos na pista de uma organização que dizem que sai do próprio governo de fabricação de real frio. Porque não vale nada. Tanto o real que é largado pelo Tesouro Nacional aí, quanto qualquer real que alguém fabricar aí tem a mesma inutilidade. É o mesmo crime.
O governo federal está cometendo um crime de estelionato sem tamanho, com emissão de real frio aí, e o povo que se agregar a ele, em quadrilhas, também vai cometer o mesmo crime. Mas o dinheiro não está faltando, todo mundo tem dinheiro. Por quê? Aqueles que fabricam estão vendendo o dinheiro fabricado por pouca coisa. O sujeito precisa de R$1 milhão, mas tem R$10.000, vai lá e compra R$1 milhão e toca o negócio dele. É essa a situação do Brasil. E essa situação do Brasil ainda não foi resolvida por causa desses 3 generais aqui, que foram postos nas Forças Armadas por Dilma Rousseff, quando ela não tinha investidura legal para isso, porque logo após ela ter nomeado estes generais aqui para os comandos militares, o Tribunal Superior Eleitoral disse, em tom bem popular, que arquivava a ação de cassação de mandato dela, porque não havia mandato para ser cassado. Mas sim uma quadrilha de bandidos tinham tomado o poder. E a solução disso não era forense, não era judiciária. O doutor Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi muito claro nisso. E o relator do processo, o ministro Hermas Brandão, complementou: eu estou participando do velório, mas não posso ser magistrado. Aliás, não posso ser magistrado coveiro de prova viva. A prova viva que ele queria dizer, quase uma tonelada de prova carregada pela Polícia Federal. E que Dilma não tinha mandato. Ela tinha sido preservada na presidência da República pelo Foro de São Paulo, com as organizações terroristas que o integram, mais o Instituto Lula, José Dias Toffoli e Rodrigo Janot, que realizaram as eleições fraudulentas com dinheiro roubado da Petrobras, do BNDES, da Eletrobras, Eletronuclear, cofres públicos e do povo. E além disso, tiveram de fabricar o mandato dela nas urnas eletrônicas e depois o refabricaram para Michel Temer na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com o Supremo Tribunal Federal, pelo impeachment da Dilma, que nada mais é do que um golpe parlamentar terrorista contra a Constituição. Agora eles vieram com o golpe da insurgência, passando pelas eleições, porque diziam eles, a intervenção constituinte que me levou à presidência constituinte da República não tinha passado pela votação. Coisa de jirico, coisa de jegue. Porque se é um processo constituinte em foro de soberania, não há o que consultar o povo, porque daí acabava com o foro de soberania e assentava o procedimento no foro judiciário. Que Gilmar Mendes, no arquivamento da ação de Dilma, foi bem claro. Aquilo que é feito pelas gangues terroristas de assalto ao poder não se resolve judiciariamente, não. A Constituição estabeleceu
a instituição, e essa instituição é a reação de soberania, a reação de cidadania através, dentro do foro de soberania, como nós fizemos e conduzimos até o final do procedimento. Como nós íamos agora fazer uma consulta plebiscitária ao país para dizer se a intervenção era aceita ou não pela população. Então, daí o que eles fizeram? Que eles basearam a insurreição deles não havendo a consulta popular, então temos de passar pelo crivo das urnas, e aí o Bolsonaro, que não era o Bolsonaro, era para ser o Mourão, o Bolsonaro era para morrer na campanha, para o Bolsonaro poder readquirir o estrelismo dele e ser eleito no primeiro turno. Ou então ser o mais votado no primeiro turno. Não conseguiram. E aí, furou o golpe deles. Aí se reorganizaram para o segundo turno. E no segundo turno, o Lula também se reorganizou. O Lula está malandramente preparado para o seu golpe. Porque eles sabem que a vitória do Haddad está nas urnas. Eles já fabricaram a vitória dele lá dentro. É a mesma gangue que entra nas contas bancárias. Existe uma gangue aí que furta as contas bancárias no mundo inteiro. Encerra a compensação às 3 horas da manhã, 3h30, 4 horas, eles entram nas contas bancárias e ali furtam uma irrisória quantia em relação aos depósitos que eles encontram. Transferem para uma conta que eles abrem eletronicamente, eles enganam todo o sistema do banco, e aí transferem esse numerário, e antes dos bancos abrirem, eles já sacaram aquele dinheiro tudo eletronicamente, acabaram com a conta, e aí transferem para um banco onde eles fazem os saques através de emissões de cheque, ou então de saques na boca do caixa. É assim que funciona. As organizações dos bancos, representativos dos bancos, têm uma taxa. Agora eu não sei quanto é, mas quando eu sabia, aqui a Febraban tinha uma taxa de 2% da movimentação bancária que era para cobrir isso. Como as urnas não é um sistema de cobrir saque de votos, então sai. Nisso aí, o Tribunal Eleitoral até não tem culpa. Os boletins saem das urnas lá, porque eles fazem a troca de resultado, a alteração de resultado dentro da urna. E aí sai lá já o resultado lá com aquilo que eles colocaram dentro da urna. E a gangue, ou seja, as quadrilhas terroristas comandadas por Lula, têm certeza de que a vitória do Haddad está computadorizada já dentro das urnas eletrônicas. E não há como se consiga localizar as fontes de onde surgem esses hackers. São altamente especializados. Então, o resultado das urnas está para, assim, as quadrilhas do Lula dando o Haddad como presidente do Brasil. E como a gangue do Mourão sabe disso, então o que eles fizeram? Eles fizeram esse esquemão nas redes sociais aí, de infiltrarem gente na minha conta mesmo, no meu perfil. Em um dia saiu 144, no dia seguinte saiu 214,
E continua saindo ainda, depois que eu desmascarei o golpe no meu perfil. Agora imaginem todos os perfis de internet e de tudo, não é só o Facebook. Imagine quantos milhões eles espalharam ali. E aí vem também com o Bolsonaro bancando o cafetão, transformando, ou então expondo a política brasileira pelo que ela é. Um bordel de prostituição. Eu não vou dizer que as mulheres que estão, eu não sei, bolsonistas, não sei como é que chamam isso aí, mas inclusive o filho dele se gaba dizendo que as mulheres de direita são mais cheirosas e mais higiênicas do que as mulheres de esquerda. Eu fui zoneiro, não por Margarete, mas porque eu sempre gostei de frequentar os meios dos infortúnios humanos para aprender com essa gente, para compreender a minha nação e saber como poderia servi-la melhor. Eu nunca vi um cafetão de zona fazer uma referência dessa, que o senador, filho do presidente da República, referiu ao Brasil. São aí as bolsonistas. E, de fato, mulheres lindas. Pena que sem cabeça, raciocinando pelo ânus e defecando pelo cérebro, como é Bolsonaro, Mourão e o senador e o deputado filho de Sua Excelência. A este disparate chegou o poder público do Brasil. E eu não pude resolver isso antes por causa destes 3 generais aqui. Esgotaram tudo o que o povo podia lhes oferecer de bom senso. Agora é guerra. Eu não os quero dentro das Forças Armadas. E eu tenho de nomear comandantes e com muita rapidez. Eu não consegui evitar as eleições do primeiro turno, mas foi muito bom, porque muito podridão veio à tona. E estou aguardando um despacho da Justiça Federal, que se sair até sexta-feira, eu vou conseguir evitar esta última rodada, prendendo a presidente do Superior Tribunal Eleitoral, prendendo Bolsonaro, prendendo Mourão, prendendo Haddad e prendendo a corja inteira de presidente da República a governadores de estado, de senadores a deputados estaduais. Acredito que não vai faltar cadeia, porque Lula e Dilma previram este momento quando construíram 11 arenas que não servem para nada, a não ser para presídios neste momento. Se esse despacho não sair até segunda-feira, eu não tenho como evitar o espetáculo de domingo. Mas não vai atrapalhar em nada, porque para mim não existiu eleição nunca. Existe essa baderna
que eu tenho de resolver ela. Uma baderna que está no mundo político, como está no mundo econômico, no mundo social, no mundo educacional, em todas as esferas da civilização brasileira. Agora, só mais um recadinho, para vocês saberem que eu sou um presidente muito bem informado. Aliás, o gabinete da presidência da República agora vai se compor do presidente da República, do vice-presidente ao meu lado, do chefe ou do secretário de Estado de Segurança e do secretário de Estado de Inteligência. Esse grupo aí é que vai formar a cabeça do poder no Brasil. Então, eu tenho a pretensão de ser muito bem informado. Eu não posso fazer isso, porque eu não tenho nada a ver com eleições. Mas qualquer eleitor pode pedir ao Tribunal Superior Eleitoral que determine ao senhor Jair Bolsonaro mostrar perante as câmeras os seus atestados médicos, os diagnósticos todos, o sinal do ferimento e por que ele está se tratando tão seriamente de uma cirurgia de câncer. Muito obrigado, Deus vos abençoe.